Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Vamos falar hoje sobre coluna cervical e os desafios do exame de ressonância magnética da coluna cervical? Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que eu quero falar com isso? Será que você está fazendo o protocolo mais adequado para fazer o diagnóstico de mielopatia compressiva, de mielopatia cervical? Esse é um problema super comum, afinal, quem nunca recebeu no consultório um paciente com dor cervical, com incapacidade funcional de alguma forma, seja ela perda de força, seja ela perda de sensibilidade, principalmente para membros superiores? Isso é comum, né? E é comum também não vir no laudo escrito mielopatia cervical, porque a sequência não está sendo feita da maneira correta. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho como isso pode estar sendo perdido aí nos exames e como você, que é radiologista, por exemplo, não vai mais perder esse tipo de diagnóstico. Já deixa a sua curtida aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo com algum colega, com algum paciente que você já entendeu que precisa também saber um pouquinho mais sobre mielopatia. Vamos lá? Então, no vídeo de hoje, o nosso objetivo vai ser olhar com esse enfoque assim, bem direto para a possibilidade do diagnóstico de mielopatia compressiva. Então, quem é a hérnia discal? Quem é a protrusão discostoftária? Qual a diferença entre elas? Como a gente vai identificar isso nos métodos de imagem? Na sequência STIR, na sequência T2 estrela, na sequência T2? Tudo isso que a gente tem que olhar no nosso dia a dia, que faz parte dessa avaliação da medula cervical, da coluna cervical, e o que você pode fazer aí direto na hora que você está no comando falando, faz essa sequência. Como faz? Exatamente assim que você tem que saber. E não é só para o médico, não, para o técnico também. O tecnólogo que está tocando o exame aí, muitas vezes está tocando com o médico à distância, né? Não tem problema. Você também tem que dominar essa técnica de como fazer o melhor exame possível para ajudar o paciente, que é o objetivo de todo mundo, mas para também ajudar o médico lá a chegar a esse diagnóstico final de mielopatia compressiva. Vamos lá? Começando a avaliação de exame de ressonância magnética, o que a gente precisa? Ter certeza que você está fazendo a sequência T2 no plano sagital. T2 aqui, ou a sequência STIR, né? O T2, ele vai trazer esse componente mais anatômico, ó, o líquor brilha, e a gente consegue ver a orientação dos corpos vertebrais, se tem osteófito, como tem aqui já começando, ó, como está o nível de hidratação dos discos. O disco da coluna cervical, ele é um pouco mais desidratado, normalmente, ele não brilha tanto quanto os discos da dorsal. Ele não pode ser completamente como a gente aqui. Isso aqui já é motivo para a gente falar que tem sinais de desidratação discal. E a desidratação discal, com degeneração daquele disco, e fazer com que comecem a surgir as protrusões discais posteriores, num contexto degenerativo, vai junto com o osteófito e faz as protrusões disco-osteoftárias, que é um pouco diferente da hérnia em si. A hérnia, ela é só o componente discal, puramente, ela não tem o osso junto, mas aqui a gente está vendo, ó, tem muito mais disco que osso, então aqui tem mais hérnia do que protrusão discostoftária, né? Outros momentos, ó, aqui tem osso e disco, então aqui é uma pequena protrusão discostoftária. Então, por aí, a gente, usando isso como critério, vai sendo descrito o laudo, mostrando que sim, tem lugares que eu tenho hérnia, sim, tem lugares que eu tenho protrusão discostoftária, e a protrusão discostoftária está relacionada a esse componente degenerativo, que é um outro jeito de se abordar, porque não tem, a hérnia, muitas vezes, ela é cirúrgica, o componente discostoftário, você tem que entender qual é a dinâmica daquela coluna e como vai abordar, porque muitas vezes não é só no nível, são em vários níveis, né? E aí, qual é a melhor abordagem possível, seja cirúrgica, seja por terapia medicamentosa e de restabelecimento funcional, né? E muitas vezes a gente vai ver melhor essa alteração de sinal na sequência STIR. O STIR, ele é igualzinho ao T2, só que é uma sequência onde tem supressão de gordura, ó, a gordura do subcutâneo fica preta, a gordura do corpo vertebral também fica preta com hipossinal, como a gente chama. E isso favorece a detecção de sinal da medula, de alteração de sinal na medula. Então, como a gente está vendo aqui, ó, tem uma areazinha de hipersinal, e essa área de hipersinal, ela é a representação da mielopatia compressiva, ou seja, eu comprimi a medula aqui, ó, por conta dessa hérnia discal, e a medula está sofrendo.
A representação do sofrimento medular é o hipersinal na sequência STI. E eu posso ver isso de uma maneira muito melhor quando eu faço as sequências no plano axial. E aí sempre vai existir o dilema do plano axial se você usa T2 estrela, gradiente E, ou se você usa o T2 normal, que é essa aqui. O T2, ele tem uma característica muito mais anatômica, é muito mais bonito de se ver, vamos dizer assim, né? Você vê a saída das raízes, você vê o componente que está no vertebral, enfim. Ele é mais anatômico, tem uma característica melhor de identificação das vertebrais, das interapofutares, que ele não te dá um bom sinal da medula. Então, se há suspeita de doença medular, seja ela por mielopatia compressiva, como nesse caso, seja por qualquer doença desmielinizante, vamos dizer assim, ou mielopatia longitudinalmente extensa, o ideal é se fazer a sequência T2 estrela, T2 gradiente E. O que essa sequência traz? Ela é mais bruta, tá vendo? Ela o osso fica mais preto, as alterações degenerativas ficam mais exacerbadas, a gente tem que avaliar com cautela essa relação. Em compensação, o sinal da medula, através da identificação do H medular aqui, com precisão, ó, ele é mais fidedigno. Então, se existe dúvida lá na sequência STI, que tem um pouquinho de alteração de sinal, se existe dúvida lá na sequência T2, que tem um pouquinho de alteração de sinal, não deixe de usar a sequência T2 estrela. Ó, quando a gente vê numa área normal de medula, líquor em volta, medula sem compressão, olha como tem um desenho do H medular aqui dentro. Quando a gente olha lá na área de compressão, e aí você vai passando, ó, olha o H medular bonitinho aqui, ó. Isso é normal e é sempre identificado na sequência T2 estrela. Quando a gente chega lá na área de compressão, ó, começou a comprimir aqui, e vai ter uma compressão maior, mais evidente embaixo. E aí, olha como toda a medula fica com o sinal alterado. A gente para de identificar aquela diferença do H medular, que é a mais brilhante, e tudo brilha. Então, fica mais fácil de ver a alteração de sinal medular, principalmente e quanto mais ela for discreta. Então, não deixe de usar essa sequência no seu protocolo. Olha aqui um foquinho, ó, de alteração de sinal. Então, isso sinaliza a mielopatia. Nesse caso, mielopatia de origem compressiva, porque a gente está vendo, né? Olha a hérnia aqui, ó, que é um componente discal, ele é branco, que também tem um componente ósseo junto, que vem preto. Então, tanto a protrusão discostoftária como um todo, quanto o componente focal mais evidente em situação posterolateral à esquerda, que é como a gente usa de descrição de laudo, eles vão fazer essa compressão medular. Olha só a medula como ficou reduzida aqui nesse espaço posterior. A gente não está vendo mais o líquor em volta, como viu nos outros níveis, ó, nem essa conformação aqui em feijão que ela tem, que ela é mais grossa, né, na região cervical. Então, além de você observar bem a redução significativa da amplitude do canal, observa também a alteração do sinal medular, e isso é crucial, super importante para o diagnóstico em si da doença mielopatia compressiva, para a doença medular, seja ela de que origem for. No T2, também dá para ver? Sempre dá. O problema é que a alteração de sinal é muito difícil. Aqui a gente não está na melhor janela possível, mas de qualquer forma, ó, claramente dá para ver que não tem líquor, né? Mas olha só como o sinal da medula não é tão alterado nessa região. Não é porque não tem doença, é porque é mais difícil. Aquele outro foquinho que estava mais posterior, que a gente também viu no T2 estrela, ó, também está perceptível aqui. Mas vamos concordar que é muito mais difícil? E tem que estar com o olho de águia aí muito mais treinado? Então, para não depender só da sua sensibilidade diária de detecção de pequena alteração de sinal, facilite também o seu trabalho usando a sequência mais apropriada, usando a sequência mais adequada, que no caso é o T2 estrela. Combinado? Então, não deixe de acessar dessa forma, que certamente vai melhorar muito o seu diagnóstico. Então, no vídeo de hoje, a gente falou um pouquinho sobre o que você tem que fazer para melhorar a detecção da mielopatia compressiva. A protrusão discostoftária está aí. A protrusão, a hérnia discal ou protrusão discal está aí. Ela vai comprimir a medula em muitos casos, vai determinar alteração clínica importante, seja com perda de força, seja com alteração de sensibilidade, seja com dor, com uma impotência funcional muito significativa para o paciente. Então, a gente não pode deixar esse diagnóstico escapar pelo nosso olho.
Facilite a sua vida, use a sequência mais adequada, use o T12 estrela quando tiver em dúvida. Eu uso sempre de rotina, acho mais fácil, acho mais interessante. Não faça só o corte no disco, faça o bloco inteiro, varra a medula como um todo para poder ver né, todo o componente de alteração de sinal, você vê toda a espessura medular, fica muito melhor o exame, e você consegue passar com mais certeza essa informação no seu laudo. Combinado? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, esse módulo de coluna também vai fazer parte da nossa pós-graduação do Você Radiologista, e eu vou deixar o link aqui na descrição do curso para você participar. Radiologista, não radiologista, quem recebe esses exames, todo mundo tem que entender de coluna, seja você neuroradiologista ou não, também é um problema do radiologista geral, muito mais. Então, você que está aí na cidade, que é pequeno, que é você que tem que resolver, não deixe de potencializar seu laudo, seu diagnóstico, por não ter acesso a esse conhecimento. Então, participe da pós-graduação. Todo mês começa um módulo novo, todo mês é uma nova chance de entrar. Não tem que esperar até o ano que vem para começar a melhorar seus laudos agora, combinado? Te espero aqui desse lado, hein? E até o próximo vídeo.